Mateus 11, verso 10, a partir do verso 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, ilumine o nosso entendimento, Deus. Fale conosco, Pai, para que compreendamos aquilo que o Senhor tem para nós, a tua palavra que é suficiente para libertar as nossas vidas. Não permita, Deus, que as pessoas venham elogiar, exaltar o pastor da igreja, mas que as pessoas venham elogiar e exaltar o Senhor. Que as pessoas venham ter sede e fome por aprender, crescer a respeito do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez aplaudam a Ele, queridos. Glória a Deus. Gente, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós vemos Deus falando a respeito de um Messias, um ungido, alguém que viria para reconciliar o homem com Deus. O homem peca no Éden e Deus ele já tinha uma estratégia de reconciliação de Deus para com o homem. Então o Antigo Testamento vem anunciando o Messias, um ungido, um Salvador. O Novo Testamento trata a respeito desse Salvador. O Salvador ele veio, amém? Nós estamos aqui reunidos em nome desse Salvador. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Deus. Mas algo que me chama a atenção é que também o Antigo Testamento falava a respeito de alguém que viria antes desse Salvador. E esse alguém, ele viria anunciando o caminho da salvação, anunciando o Salvador. E esse alguém na Bíblia, e ele é João Batista. E é curioso a gente destacar que o Antigo Testamento tratava dele. Olha comigo Isaías, capítulo 40, Isaías, para você que gosta de ler a Bíblia, anotar, Isaías 40, verso 3, já anunciava a vinda desse, que iria anunciar o caminho do Senhor. Isaías 40, verso 3 fala assim, ó, uma voz que clama, no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então perceba que Isaías já falava de João Batista. Agora olha comigo Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4, verso 5 fala assim também, para você que gosta de anotar, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. Então perceba comigo que o Antigo Testamento, da mesma forma que ele anunciava a respeito de um Messias, de um Salvador, do Cristo, alguém que viria para reconciliar o homem com Deus, o Antigo Testamento, os profetas veterotestamentários também anunciava alguém que viria antes dele. E esse alguém é João Batista, alguém que nasce de forma sobrenatural, de dois idosos. Isabel, Zacarias, eles não podiam ter filhos e Deus de forma sobrenatural concede a eles têm filho e esse filho é João Batista, ele é apresentado ao Senhor, ele vive para o Senhor e agora antes da vinda, antes da manifestação do ministério terreno de Jesus, ele se manifesta pregando, anunciando. João Batista, ele tem o privilégio de batizar o próprio Senhor, nós conhecemos a história. E agora dentro desse contexto que nós acabamos de ler aqui, onde o próprio Senhor, Jesus, testifica ao ponto de falar que nascidos de mulher, não havia um homem, com exceção de Jesus, como João Batista. João Batista, Jesus, ele testifica a respeito de João Batista, falando, ó, João Batista foi maior do que Moisés. João Batista foi maior do que Elias, João Batista foi maior do que Daniel, João Batista foi maior do que todos os homens nascidos de mulher. E isso me chama muita atenção, queridos, porque nós não vemos, por exemplo, João Batista realizando tantos milagres como o próprio Moisés realizou. Nós não vemos João Batista realizando milagres como Elias, Eliseu, como esses homens do Antigo Testamento, experiências que marcaram o Antigo Testamento. E agora Jesus, ele testifica a respeito de João Batista, falando que João Batista é maior do que todos esses homens. Por quê? E aí eu separei algumas características da vida
de João Batista para conversar com você. A primeira característica que eu vejo, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, você que anota e é bom de endereço, Mateus capítulo 14, o Evangelho, verso 3, eu já vou ler, você pode anotar. Mateus 14, verso 3 fala assim, ó: pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Verso 4, Mateus 14, verso 3, agora o verso 4. Porquanto João lhe dizia, perceba comigo, porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. E a primeira característica que eu quero destacar com vocês na vida desse homem, que foi considerado maior do que Moisés, maior do que Noé, maior do que Elias, maior do que Daniel, a primeira característica é o seguinte: João não procurava agradar os homens. João não procurava agradar e receber elogio dos homens. No texto que nós acabamos de ler, João está pregando contra o líder daquele povo, Herodes, o representante político daquele povo. João está pregando para ele falando, ó, não é lícito você sair com a esposa do seu irmão Felipe. Isso não é bíblico, isso vai contra os preceitos, os ensinos do Senhor. E Herodes, que era o líder, ele se rebela, ele queria matar João. E a história, na verdade a Bíblia mostra para nós, depois desse cenário, que o próprio Herodes manda matar João. Porque a filha de Herodias, ela dançou em um evento que o Herodes deu. E Herodes promete dar até a metade do que ele tinha. E a filha de Herodias pede a cabeça de João. E João morre. João é decapitado, porque ele não agradou os homens. Vocês estão acordados ainda? Está fazendo sentido? João, ele não procurava agradar as pessoas. Ele não procurava contar historinhas para encher templo de igrejas e ficar rico. João não procurava chamar a atenção para ele, não. João não negociava a palavra de Deus. João batia de frente até com o sistema político. João batia de frente contra os homens corruptos. Ele pregava a respeito do pecado. Ele não negociava, com medo talvez das pessoas excluírem ele, abandonarem ele. E essa é a primeira característica que nós vemos na vida de um homem que foi chamado por Jesus. Não foi chamado por Moisés, não foi chamado por Elias, não foi chamado por Paulo. Ele foi chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Ele é o maior que já nasceu de mulher. Ele foi maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque João Batista tinha essa característica. Ele não estava nem aí se ele iria perder a cabeça. Está fazendo sentido? Ele não estava nem aí se Herodes iria mandar matá-lo. João Batista tinha um princípio: honrar a Deus, pregar a palavra de Deus, independente se as pessoas se levantassem contra ele. Vocês estão acordados ainda? Está fazendo sentido? Então perceba comigo que isso me chama muito a atenção. Ele prega contra Herodes. Ele anuncia, ele bate de frente com o pecado de Herodes. Herodes queria sair, ter relação, ficar com a esposa do irmão, e João prega contra isso. Então o primeiro ponto que a gente aprende na vida desse homem que foi elogiado por Jesus: João não procurava agradar os homens. E a minha pergunta para você que está aqui: você tem tentado agradar as pessoas? Será que nós, dentro do contexto onde nós estamos inseridos, nós temos feito de tudo para sermos aceitos pelas pessoas? No trabalho, na faculdade, no dia a dia, na família. A gente negocia princípios para sermos aceitos pelos nossos familiares. Será que nós estamos fazendo como João? Ou estamos indo contra a palavra de Deus, negociando para sermos aceitos pelas pessoas? Sabe, a igreja, por um bom tempo, muitas pessoas dentro da igreja negociaram a palavra. Muitos são aquele crente 007. Ninguém sabe que é crente. Ninguém sabe que é crente, tem medo de falar que ama a Deus. Sabe, porque senão vai ser excluído na faculdade, senão vai ser excluído na família. Mas João Batista, esse homem que foi maior do que Moisés, ele mostra para mim e para você que nós não precisamos ter medo dos homens, nós não precisamos negociar o evangelho, ainda que perdamos a cabeça, ainda que cortem as nossas cabeças. O reino de Deus, a vontade de Deus é soberana e prioridade para as nossas vidas. Homens como João, que não realizou milagres, homens que não orou por um paralítico e ele andou, mas ele é considerado o maior, porque ele era um homem que não negociava,
Ele era um homem que não tinha medo de ser excluído. Sabe, queridos, viver para Jesus é entender que pessoas vão te excluir. Viver para Jesus é entender que familiares vão te excluir. Viver para Jesus é entender que vai ter um Judas na sua vida. Está fazendo sentido ou não? É entender que terão Judas, pessoas que irão te trair, pessoas que irão virar as costas para você, mas nós vamos fazer como João Batista, independente de qualquer coisa, nós vamos continuar pregando e anunciando a palavra de Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? João perdeu a cabeça, mas ele não perdeu o contato e o relacionamento com Deus. João foi morto, preso, mas ele continuava tendo relacionamento com Deus. E dos nascidos de mulher, ele foi o maior, amém? Outra característica que me chama muita atenção na vida de João é a humildade desse cara. Olha comigo, queridos, João capítulo 1, o evangelista João, não é o João Batista, aqui é o evangelista João. O evangelista João falando sobre ele, João capítulo 1, verso 26 fala assim: respondeu João, e quem respondeu aqui é João Batista, tá, gente? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Perceba a humildade de João. Ele fala o seguinte: eu os batizo com água, mas depois de mim vem alguém que eu não sou nem digno. Eu não sou digno de mexer na sandália desse alguém que vai vir. Olha a humildade desse homem. Eu não sou digno de fazer o trabalho mais simples que tem. Eu não sou digno de mexer na sandália desse alguém que vai vir. Olha a humildade de João, uma característica desse homem. Ele era humilde. Ele entendia que tinha tudo a ver com Jesus e não com ele. Eu sou apenas uma voz. Olha comigo o verso 21 do capítulo 1 de João. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? Você é o Elias do Antigo Testamento? As pessoas perguntando para João Batista. Ele disse: não sou. Você é o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio, verso 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Perceba que João ele fala o seguinte: eu sou apenas uma voz. Eu não sou o profeta, eu não sou o Messias, eu não sou Jesus, eu sou apenas uma voz, aquele que não é digno nem de tocar na sandália dele. Eu sou apenas uma voz, eu não sou nada, Ele é tudo, Ele é maior do que eu, Ele é Deus. Eu estou aqui apenas anunciando sobre Ele. Eu sou apenas uma voz no deserto. Eu não sou nada, igreja, nós não somos nada. Isso precisa ficar carimbado no nosso coração, em um mundo antropocêntrico, onde o homem quer ser o centro, o homem quer ser Deus. Sabe, querido, o maior Deus hoje, no sentido falso, o Deus falso da humanidade, é você, é o eu. O homem se coloca como Deus. Nós nos colocamos como Deus. Eu sou Deus, eu quero guiar a minha vida. Satanás queria ser Deus próprio. Ele queria guiar a vida dele e por isso ele caiu. O homem, Adão e Eva, queria ser como Deus e por isso caiu. E aqui João Batista está falando: ei, eu não sou nada. Há alguém maior do que eu. E eu estou aqui em nome dele para anunciar, eu sou apenas uma voz. Está fazendo sentido ou não? Sabe, gente, se a gente entender isso, se a gente entender que a gente é apenas uma voz no deserto, a gente não fica soberbo, a gente não fica arrogante, a gente não acha que a gente merece alguma coisa. Gente, existe dentro de muitas igrejas uma falsa teologia, um estudo sobre Deus, que fala que você merece a bênção, que fala que você merece alguma coisa. Um falso ensino que fala que nós somos merecedores, que as pessoas vão nos honrar, um falso ensino. Mas uma voz que clama do deserto, alguém que entendeu que não é nada sem Deus, entende e anuncia que Ele é tudo o que precisa, que sem Ele nós não somos nada.
Sabe, querido, eu estava conversando com o irmão, e eu estava falando para ele, gente, ó, para ele, querido, sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu erro, sem Deus eu peco, eu tenho uma inclinação, todos nós temos uma inclinação para o pecado, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, todo homem na terra tem uma inclinação para pecar, e se não for através de um relacionamento com Jesus, o homem vive na prática pecaminosa, o homem vive pecando, é por isso que nós somos apenas uma voz, porque se não for Ele, a tendência das nossas obras é nos matar. Está comigo? É por isso que a salvação não é mérito humano, não é mérito de homens. Algumas religiões vão ensinar que para você ser salvo, você precisa fazer obras. Ei, deixa eu falar uma coisa. Ainda que você ajude os necessitados, ainda que você faça obras, as nossas obras são egoístas sem Deus. As nossas obras, boas obras, são egoístas sem Deus. É para satisfazer o nosso ego, é para nos sentir bem, mas quando nós fazemos para Deus, isso sim. Aí sim nós entendemos, amém? Quando nós fazemos entendendo que é para Ele, que é Ele quem nos motiva, porque se dependesse de mim, eu iria ajudar um necessitado, mas não para glorificar Deus, mas para glorificar a mim, para falar para as pessoas que eu ajudo o necessitado. Gente, o que a gente escuta de pessoas, eu sou tão boa, eu ajudo, eu sou tão fofa, eu faço bem para todo mundo. Você já viu uma pessoa assim? Já, você, a pessoa do seu lado, essa pessoa do seu lado é assim. Eu ajudo todo mundo, eu sou tão boa, eu não faço mal para ninguém. Ei, a inclinação do homem caído é fazer mal para si só, para si mesmo e para os outros. Nós somos egoístas por natureza, é por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos andar com Deus, é por isso que nós precisamos estar com Deus, é por isso que nós precisamos priorizar a palavra dEle, práticas espirituais, exercícios espirituais, porque senão a gente erra. Está comigo? Está fazendo sentido? E aqui, João, ele era um humilde, e humildade, sabe, a gente fala sobre humildade no Sermão do Monte, por exemplo, bem-aventurados os humildes, já leu esse texto bíblico? No original, está falando assim, ó, bem-aventurados os mendigos. A gente acha que humildade é ser fofo. Bem-aventurado é os mendigos de coração. Bem-aventurado é aqueles que entendem que não tem nada de bom em si. Bem-aventurado são aqueles que entendem que não tem nada para oferecer. Bem-aventurados são aqueles que entendem que são pobres e não podem ser salvos por si só. Bem-aventurados são aqueles que entendem que não são nada. Quando a gente entende, quando a gente se torna humilde de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, quando a gente entende que a gente é pobre, que a gente é sujo, a gente tem uma inclinação para o pecado, aí sim a Bíblia vai falar assim, ó, bem-aventurados puros de coração. Porque para ser puro de coração, primeiro precisa entender que é sujo de coração. Para ser limpo de coração, precisa entender que é pecador, que precisa de Deus, que sem Deus não é nada. É por isso que essa falsa pregação do evangelho que fala que você é bom, que você é perfeito, que você é limpo de coração, mata pessoas. Mas o evangelho que aponta para a sujeira humana, a sujeira do nosso coração, o evangelho que mostra que somos sujos, e quando entendemos que somos sujos, assim somos limpos e purificados por Deus. Porque só pode ser limpo, só pode ser purificado quem entende que é sujo. E quando a Bíblia fala de humilde de coração, ela está falando, ó, bem-aventurado aqueles que entendem que são sujos. E o texto mostra para nós que João, ele entendia que ele era sujo. O texto bíblico mostra para nós que João entendia que ele não tinha nada para oferecer para Deus. O texto bíblico mostra para nós que João entendia que ele era apenas uma voz no deserto, que ele não era digno de nada, ele não era digno de honra, de exaltação, de elogio, ele era apenas uma voz no deserto. Isso é humildade, igreja. É entender que nós não somos nada, mas Ele é. E esse Deus amou a gente, esse Deus salvou a gente. Pecadores, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Ei, gente, entenda isso, entenda o Evangelho. O Evangelho fala que você era inimigo de Deus. O Evangelho fala que eu era inimigo de Deus, mas Ele tanto me amou que entregou o seu Filho unigênito para me salvar. É só através dele, amém, igreja?
Nós precisamos ser humildes, aprender a verdadeira humildade bíblica como João. Nós não somos nada sem Jesus. Está fazendo sentido? Aplauda ele para você não dormir. Vamos lá. Quando a gente entende isso, a gente canta com entendimento essa canção. Não vim atrás de bênção. Jesus não deve nada para mim. Sabe aquela mensagem, aquelas pessoas que falam, sua bênção está chegando. Cuidado. Cuidado com esses pregadores que falam, você vai ser abençoado, sua bênção está chegando. Ei, a nossa bênção não está chegando. O melhor de Deus não está por vir na sua vida. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus é Ele. Ele, aquele que nós estamos anunciando, aquele que nós estamos pregando. Ei, a nossa bênção é Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a nossa motivação. Ele é o motivo da nossa reunião. Não é finanças, não é casa própria, não é casamento, não é sexo. É Jesus. O motivo da nossa reunião é Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Ele é tudo que nós precisamos, amém? Está fazendo sentido para a igreja? Amém? Outra coisa curiosa que me chama a atenção na vida desse homem, que foi chamado por Jesus maior do que Elias, Daniel e Moisés. Olha comigo, João, o Evangelho, capítulo 3, verso 30. João 3, 30. Para você que gosta de anotar, a gente lê bastante texto bíblico, querido. João 3, 30 fala assim, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Presta atenção na vida desse homem, ó. Presta atenção. É necessário que Jesus cresça e eu diminua. As pessoas chegam em João Batista e falam, João Batista, é o seguinte, os seus discípulos estão te abandonando e estão indo até Jesus. E ele fala, importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele seja exaltado. Eu estou aqui para apontar para ele. Esse é o motivo da igreja existir. Esse é o motivo do pastor estar aqui pregando. Não é para ficar rico, pastor. Não é para ficar milionário. Não é para roubar a igreja. O nosso papel como igreja, como pastores, como discípulos de Jesus, é apontar para ele, é diminuir para ele crescer, é diminuir. Aplaudam a ele. Nós estamos aqui para apontar para Jesus. Nós estamos aqui para anunciar Jesus. Ei, a nossa vida é a pregação do Evangelho. Muitas pessoas não terão acesso à Bíblia. Você sabe disso? Muitas pessoas não lerão as Escrituras. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Nós somos a Bíblia. Por que a igreja está queimada? Querido, se a gente colocar, eu estou sendo bem explícito no que eu vou falar e bem rasgado aqui agora. Se a gente colocar uma roupinha social, um terno, uma gravata, e ficar com cara de crente, lá fora, as pessoas atravessam a rua e correm da gente. Se a gente colocar uma roupinha de crente, ficar ali, ó, glória a Deus, varão, varou a terra. Fala tanta coisa, meu Deus do céu. Parece um rodeio, às vezes os crentes fazem um rodeio, já viu? O povo corre da gente. Porque nós não estamos sendo a Bíblia para eles. Nós estamos mais preocupados em agradar o povo, você sabia disso? E quanto mais tentamos agradar eles, mais eles correm de nós. Sabe por quê? Porque as pessoas têm sede e fome de Jesus. As pessoas têm sede e fome do Evangelho. As pessoas têm sede, as pessoas querem ouvir homens comprometidos com a Bíblia. As pessoas querem ter compromisso, querem ver compromisso. E nós, igreja, temos queimado o filme de Jesus. Nós, igreja, queridos, expulsamos mais pessoas do que atraímos mais pessoas. Por quê? Porque não estamos sendo a Bíblia para eles. Estamos agindo de forma errada. Está fazendo sentido ou não? Estamos nos colocando como os superiores, porque eu vou aos cultos de domingo, eu sou melhor do que os que estão lá fora. Porque eu dou meu dinheiro na igreja, eu sou melhor do que os que não dão. Porque eu jejuo, eu sou melhor do que o que não jejua. E aí a gente não mostra para eles o seguinte, ó, eu faço tudo isso, eu vou à igreja, eu jejuo, eu contribuo na igreja, mas não porque eu sou melhor, é porque eu entendi que sem ele eu não sou nada. Se eu não participar daquilo que ele tem feito, eu não sou nada.
O mínimo que eu possa fazer para Jesus é entregar a minha vida por inteiro para Ele. O mínimo é buscar o reino dEle em primeiro lugar. O mínimo que eu posso fazer é gastar a minha vida, como foi cantado. Eu quero gastar a minha vida ao Senhor. É o mínimo. Talvez morrer e ser decapitado como João Batista é o mínimo. Ou ser decapitado como o apóstolo Paulo, ou ser crucificado de ponta cabeça como Pedro, ou em formato de X como André, queimado vivo como outros apóstolos. É o mínimo que podemos fazer para alguém que morreu no meu lugar, para me resgatar. É o mínimo. Está fazendo sentido para você que está aqui? Sabe, olha comigo João, capítulo 1, verso 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Verso 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então perceba que ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Jesus vai falar o seguinte, que antes de João não nasceu ninguém maior do que ele. Nascido de mulher, ele foi o maior de todos. Mas olha que curioso o que Jesus fala no texto principal que a gente leu. Mateus 11:10, para a gente voltar, o verso 11 fala assim, ó: digo-lhes a verdade. Olha comigo. Mateus 11:10, verso 11, na verdade. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que... É a Bíblia que está falando, sim ou não? Nascidos de mulher não nasceu ninguém maior do que João Batista. Agora perceba o que Jesus fala, isso chama muito a minha atenção. Perceba, vou ler de novo, verso 11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que... Todavia, perceba isso que lindo. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que... Perceba isso comigo, você não entendeu ainda. Todavia, o maior no reino dos céus é maior do que ele. Sabe o que Jesus está falando? Ei, vocês, igreja, são maiores do que João Batista. Ei, João foi maior do que Moisés, maior do que Eliseu, maior do que Elias. Mas o menor no reino dos céus, o menor que está vivendo em prol da expansão do reino, o menor da igreja, o menor hoje da atualidade nessa dispensação, o menor é maior do que João Batista, porque João Batista não era a luz, mas a igreja é a luz do mundo. Assim como Jesus é a luz, nós, igreja, somos luz. Está fazendo sentido para você? Ei, nós, igreja, somos aquele que vai tirar as pessoas da escuridão. Quando a Bíblia fala de luz, a Bíblia está falando o seguinte, ó, as pessoas estão nas trevas, impossibilitadas de enxergar. Sabe o que é trevas? Feche seu olho aí, rapidinho, feche seus olhos. Você está nas trevas. Você enxerga alguma coisa com os olhos fechados? É isso, quando a Bíblia fala de trevas, ela está falando, você não enxerga nada. Nós vivíamos assim antes de Jesus. E a Bíblia está falando o seguinte, ó, vocês são a luz do mundo. Vocês podem trazer vida, vocês podem trazer clareza à igreja, vocês podem trazer caminho, orientação, direcionamento para as pessoas que estão nas trevas. Ei, João não era a luz, mas ele veio anunciar sobre a luz, e nós como igrejas de Jesus, nós somos a luz dessa terra. Nós somos maiores do que João Batista. Ei, nós não vamos negociar para ser aceito pelas pessoas. Nós não vamos pregar o evangelho para ficar rico. Nós não vamos contar uma historinha para encher templos de pessoas vazias. Não, nós somos luz e nós vamos ver pessoas tendo seus olhos abertos. Nós vamos ver mudança de vida, transformação, casamentos debaixo da graça de Deus, criação de filhos debaixo da graça, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Nós vamos ver mudança no nosso meio. Nós vamos ver transformação no nosso meio.
Nós não queremos templos lotados de pessoas vazias. Nós queremos templos cheios de homens que entendem que são luz. Homens cheios de Deus. Homens sem frescuras. Sem desculpas. Homens que não estão nem aí se vão perder a cabeça, mas vão viver de forma intensiva para a glória de Deus. Homens que não estão nem aí com o sistema, mas vão bater de frente com o sistema. Está fazendo sentido? Porque não faz sentido a gente sentar aqui todo domingo, e viver a nossa vida de qualquer jeito. Não faz sentido a gente vir aos cultos, às reuniões, escutar o evangelho e viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós cremos aqui, vários jovens têm vindo para essa igreja. Pessoas de 19, 20 anos, Deus tem trazido jovens para essa igreja. Nós temos crianças, jovens, idosos, Deus tem feito coisas incríveis. Mas nós cremos que esses jovens vão ser diferença na faculdade, sabe por quê? Porque os jovens evangélicos, acorda aqui os jovens evangélicos, rapidinho, os fofos, a maioria dos jovens evangélicos chegam na faculdade e desviam lá dentro. Começa a virar doido, discípulo do Lula, fica umas coisas loucas lá dentro. Chegam na faculdade e a cabeça vira. Chegam na faculdade e já era. Vocês estão acordados ainda? Nós cremos que Deus tem levantado os jovens que vão ser luz na faculdade, amém? Como já foi dito e pregado, professores, empresários, crentes vão sair daqui e vão entender que lá fora precisam de nós. Sabe, no Monte da Transfiguração, quando Jesus aparece, Jesus é transfigurado. Pedro, ele fala para Jesus, Jesus, quer que façamos uma cabana para o Senhor, para Moisés e Elias? Quando Moisés e Elias aparecem ali no Monte da Transfiguração e o corpo de Jesus é glorificado, Pedro pega e fala, Senhor, quer que façamos uma casinha para o Senhor? Jesus não responde nada, ele desce daquele monte, e quando ele desce daquele monte, havia um jovenzinho endemoniado, e Jesus expulsa o demônio daquele jovem. Sabe o que Jesus estava mostrando para nós? Ei Pedro, ei Igreja Bíblica da Paz, essa cabana aqui, não é o motivo. Esse cultinho aqui não é para a gente ficar acomodado, dormindo na cabana, ouvindo aqui aos cultos de domingo. Lá embaixo tem jovens endemoniados. Lá embaixo, Pedro, lá embaixo, igreja, tem pessoas precisando de luz. Lá embaixo, Pedro, tem pessoas precisando da igreja. A igreja tem que sair da cabana, a igreja tem que sair das quatro paredes, a igreja tem que sair do lugarzinho de conforto e fazer a diferença lá embaixo, na rua, porque tem meninos endemoniados precisando de nós, tem pessoas, casamentos destruídos, famílias destruídas, jovens destruídos, precisando de luz. Vocês estão entendendo? Está sendo pregado? Sabe, nós somos a luz, igreja. E o que nós temos feito para a nossa cidade? Eu creio uma igreja que influencia a cidade. Eu creio uma igreja que influencia trabalhos. E nós estamos parados aqui, vendo uma vida superficial. E Jesus está falando, vocês são maiores do que João Batista. E é muito pesado isso. Eu não sei se você está entendendo o que está sendo pregado. Você está entendendo? Você está aqui comigo? Aqui tem alguém aqui? Gente, a Bíblia fala que João é maior do que Moisés, o grande legislador. Resgatou o povo da escravidão. Elias, Eliseu, os caras. Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Deus fez coisas loucas através da vida desse cara. E a Bíblia está falando, vocês são maiores. A igreja é a própria representação de Jesus. A igreja é a maior potência na terra. A igreja é o maior poder na terra. Jesus colocou tudo debaixo dos pés da igreja. A maior autoridade é a igreja aqui na terra. E nós estamos vivendo uma vida superficial. Ei, igreja! Que sejamos luz lá fora. Que sejamos homens cheios de Deus. Jovens, maridos que vão honrar suas esposas. Ei, maridos, nós precisamos de homens de Deus dentro de casa. Homens, sabe, a sua função como homem bíblico, a levar sua esposa para mais perto de Deus, para um relacionamento. Sabe, esses dias a gente foi no casamento do Rafa e da Adrinha. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E aí tem a questão, faz voto, não pode quebrar os votos. Tem várias conversinhas a respeito de voto. E uma coisa que eu cheguei no Rafa e falei o seguinte, seja um homem bíblico, porque senão você vai quebrar seu casamento, cara. Seja um homem, não foi? Dei logo um apavoro, sem dó mesmo.
Seja um homem bíblico. Senão esses votos, essas coisinhas de voto, não faz sentido nenhum. Quantas pessoas fizeram votos aí, divorciaram, um matou o outro, está matando até hoje. Se você não for um homem bíblico dentro da sua casa, você vai quebrar o seu casamento. Seja um homem de Deus dentro da sua casa. Nós precisamos de homens de Deus dentro de casa, amém? Hombridade. Homens que vão trazer a responsabilidade para si, que vão cuidar das suas esposas como o vaso mais frágil, que vão honrar suas esposas, que vão levar suas esposas para um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós precisamos de mães cheias do Espírito Santo, que vão ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos de pais cheios do Espírito Santo, que vão ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Funcionários cheios do Espírito Santo. Patrão cheio do Espírito Santo, que entendem que são luz deste mundo. Está fazendo sentido para a igreja? Nós somos a luz do mundo, igreja. Nós somos a esperança. A criação anseia com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia com grande, a criação, as naturezas, os animais, as plantas, as pessoas anseiam, elas aguardam com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus na terra. Que sejamos mais intensivos do que João Batista. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero orar por você que está aqui, por nós. Nós estamos aqui, nós precisamos de Deus. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor que você, não. Eu estou aqui porque eu sou igual a você, necessitado da graça. Eu preciso de Jesus igual você precisa. E eu quero orar por nós, para que saiamos da nossa área de conforto e venhamos ser uma voz no deserto. Venhamos ser voz nessa terra. Apenas uma voz que aponta para Jesus. Que sejamos diferença por onde passarmos. Senhor, nós oramos nesta manhã, Senhor. Pai, nós não queremos viver uma vida superficial e religiosa.